Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula especial sobre atribuições da Polícia Federal. Nas diversas redes sociais e aqui no atendimento na EBEG sempre vem sendo pedido uma aula específica para o concurso da Polícia Federal. Nós, em regra, não atuamos diretamente com a Polícia Federal ou para concursos de polícia e suas carreiras ali adjacentes a essa estrutura importante do braço estatal, mas em relação às atribuições da Polícia Federal, uma parte importante dessa lógica e da legislação específica é por mim abordado nas aulas de processo penal. E achei de bom tom ofertar juntamente com a EBEG, essa aula, esse encontro especial, justamente para analisarmos de maneira aprofundada as atribuições da PF. E o objetivo aqui é revisar alguns pontos importantes correlatos à atuação e às atribuições da Polícia Federal, indo além da norma pura e simples e, além de fazer uma revisão e um aprofundamento desses temas correlatos, claro, esmiuçar a parte mais importante efetivamente da lei que estabelece no ordenamento jurídico pátrio desde 2002 as atribuições de atuação da Polícia Federal e suas posteriores modificações normativas. Beleza, pessoal? Então é do fundo do coração que a gente está gravando esse encontro para disponibilizar aos senhores e às senhoras com o intuito de fomentar o conhecimento, divulgar a forma de atuar da Polícia Federal e, claro, sem deixar de ter como norte a atuação ou o objetivo fundamental da aula, que é preparar os senhores e senhoras para o certame vindouro e, sem dúvida alguma, tenho convicção que, após esse encontro, o que vier a ser perguntado em relação ao item de atribuições da Polícia Federal, vocês estão bastante garantidos para gabaritar as assertivas. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos então enfrentar as atribuições da Polícia Federal. Pessoal, claro, já comecei com as considerações iniciais. Antes da gente adentrar efetivamente nas atribuições da Polícia Federal, a gente precisa compreender um contexto prévio e iniciaremos, claro, na lógica da atribuição da Polícia Federal de acordo com a Carta Magna, de acordo com a Constituição Federal, já fazendo um importante alerta. Cuidado, tá? A tendência, o senso comum, e eu, claro, como eu sempre repito, morro de medo do senso comum e da bondade humana. O senso comum, ele caminha para uma confusão que você não pode ter, que é justamente a concepção de que a atribuição na atuação da Polícia Federal, ela se confunde com a competência da Justiça Federal na seara criminal, e outro erro maior do que esse não pode ser cometido. Pessoal, em primeiro lugar, a atribuição da Polícia Federal, ela não é de exclusividade relacionada ao que? A investigação criminal. A gente precisa complementar e partir do pressuposto que vocês conhecem e dominam a previsão da Lei 12.830 de 2013, especificamente em relação ao seu artigo 2º. Gostemos ou não gostemos, concordemos ou não concordemos, o fato é que o artigo 2º da Lei 12.830 de 13 indica que é a atribuição exclusiva do delegado de polícia à presidência do inquérito policial. Isso não quer dizer, inclusive, conforme já se posicionou em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal, que a investigação criminal seja exclusividade da polícia, ou a presidência da investigação criminal seja exclusividade do delegado de polícia. Não, outras instituições, como especificamente indicou o Supremo Tribunal Federal, como o Ministério Público, podem investigar. Mas a gente vai falar de investigação criminal da Polícia Federal. Leia-se, portanto, que estamos falando da condução de inquérito policial presidido por delegado da Polícia Federal. Feita essa observação, voltemos à indagação primária. Confunde-se ou não se confunde a competência federal criminal
e a competência, melhor dizendo, a atribuição da Polícia Federal. Não, a atribuição da Polícia Federal é muito mais abrangente do que a competência da Justiça Federal na seara criminal. Tanto que o dispositivo do parágrafo único, inciso 4º, ele é, na verdade, ele atende parcialmente à previsão do artigo 109, inciso 4º, que define parcela das competências da Justiça Federal na seara criminal. Lê comigo aqui. Diz o artigo 144, parágrafo 1º, que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 1º, presta atenção, pelo amor de Deus, que aqui é um dos principais pontos da aula de hoje, apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Pessoal, presta atenção, porque essa primeira parte do inciso 1º, eu tinha falado inciso 4º, do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144, ele corresponde ao item, ao trecho do artigo 109, inciso 4º, que define as competências da Justiça Federal de primeiro grau. Então, nesse ponto, há perfeita identidade. E aí você me pergunta, poxa, Pedro, mas você não disse que as atribuições da Polícia Federal diferenciavam-se da competência da Justiça Federal na seara criminal? Sim, porque isso é a primeira parte. Continua aqui o dispositivo do inciso 1º, parágrafo 1º do 144. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Então perceba, aqui a própria Constituição ela traz 3 requisitos para essa ampliação da competência da Justiça, da atribuição da Polícia Federal no dia a dia prático. E quais são esses requisitos constitucionais? Vamos começar. Primeira coisa, para que haja investigação, a atribuição de investigação da Polícia Federal, fora dessa primeira parte, é preciso que outras infrações sejam praticadas e ostentem repercussão interestadual ou repercussão internacional. Primeiro ponto. Segundo requisito, que exija repressão uniforme. E terceiro, de acordo com o disposto em lei. Que lei é essa? A gente vai ver daqui a pouquinho. Outra ideia aqui, complementarmente prevista na Constituição, é que é atribuição da Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. E aqui a gente precisa fazer uma revisão sobre as funções da polícia. Por quê? Porque a doutrina se divide basicamente na subclassificação em 2 funções ou 3 funções. A função preventiva, a função investigativa ou a função judiciária. Só que a maior parte da doutrina, ela entende que polícia judiciária e polícia investigativa é a mesma coisa. Sobre isso, vale a pena a gente dar uma revisada. Atribuições da Polícia Federal, eu parto do pressuposto que é maior do que a competência da Justiça Federal, beleza? A gente acabou de ver o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º. O próprio STJ já disse isso, lê comigo aí na tela. As atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da República, artigos 108, 109 e 144, parágrafo 1º, não se confundem. Beleza? Tranquilo? Aí no RHC 50011 de Pernambuco. E o que vem a ser Polícia Judiciária da União, conforme eu havia dito. Pessoal, muita atenção aqui. Parcela importante da doutrina, e por todos eu vou citar o professor Denilson Feitosa Pacheco, ele trabalha com uma tripla classificação, conforme anteriormente noticiado. Ele trabalha na ideia de polícia administrativa, judiciária e investigativa, indicando a seguinte lógica: olha, a polícia administrativa ou polícia ostensiva é aquela polícia fardada, aquela polícia que aparece, aquela polícia visual. Imagina
Imagine então, portanto, a atividade regra e não exclusiva da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela se apresenta para a sociedade de maneira fardada. Você enxerga, você identifica. Eita, um lugar é muito policiado. Em regra, você sabe que o lugar é muito policiado justamente pela atuação da polícia administrativa, da polícia, como o próprio nome diz, ostensiva. Porque se ela não for ostensiva, ela for camuflada, ela for escondida, ela for investigativa, ela não vai aparecer e você não tem como saber. Se você está sabendo que aquele lugar está repleto de policial e aqueles policiais não são policiais ostensivos, alguma coisa está com problema. Por quê? Porque foge à regra, foge à lógica. Entendida essa ideia, a gente vai partir para o grande nocórdio dessa lógica, que é a Polícia Judiciária. Pessoal, Denilson Feitosa Pacheco entende minoritariamente Polícia Judiciária como sendo, sabe o quê? Como sendo a polícia no exercício de apoio de ordens judiciais. Como assim? Pessoal, imagine aqui que haja uma determinação de um juiz federal para a realização de uma busca e apreensão, ou então de uma reintegração de posse. E quando o oficial de justiça vai até o local para realizar a busca e apreensão ou a reintegração de posse, ele é recebido com violência. Nessas situações, o próprio magistrado ele pode pedir apoio à polícia. Nesse caso, segundo a lógica minoritária do Denilson Feitosa Pacheco, porém importante, eu já eu digo por quê, essa polícia judiciária, em apoio à Justiça Federal, seria a Polícia Judiciária da União. Então, essa função de apoio de uma determinação judicial federal deveria ser exercida por quem? Justamente pela Polícia Federal. Por quê? Porque assim reza o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Ocorre, pessoal, que a maior parte da doutrina processual penal não trabalha com essa concepção de polícia judiciária. Em verdade, vem prevalecendo já há muito que polícia judiciária é nada mais, nada menos do que uma expressão sinônima para polícia investigativa. E o que seria polícia investigativa, Pedro? Polícia investigativa é justamente aquela situação em que a polícia exerce a própria investigação. E esse apoio da Justiça Federal seria um braço de atuação da polícia investigativa. Tranquilo, pessoal? Beleza. Certo, Pedro? Você falou da doutrina. Esse tema, pessoal, ele sempre foi trabalhado por nós em aula, sempre foi trabalhado de forma tímida pela doutrina, mas ele passou a ganhar mais relevância e voltou, digamos assim, à ordem do dia, justamente com a edição da Lei 12.830 de 2013. A gente vai ver que a própria redação da Lei 12.830 de 2013, ela sugere esse tratamento diferenciado de polícia judiciária e polícia investigativa. Antes, analisa a seguinte observação. Aí eu coloquei um quadro, Polícia Federal Investigativa, tá no parágrafo 1º do artigo 144, inciso 1º, e Polícia Federal Judiciária, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º. Certo, Pedro? Mas há ou não correspondência? São ou não sinônimos? A gente já viu. Para a doutrina prevalece que sim, salvo uma posição minoritária capitaneada ferrenhamente pelo professor Denilson Feitosa Pacheco. Mas olha o que diz a Lei 12.830 em seu artigo 2º. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Pessoal, presta atenção comigo. Se o legislador, em 2013, diz que as funções de polícia judiciária e a apuração de infração penal são exercidas pelo delegado de polícia, são de natureza jurídica, o que é importante aqui desse dispositivo é que
o legislador está dizendo que a função de polícia judiciária não se confunde com apuração de infração penal. E a apuração de infração penal nada mais é do que investigação. E a tese do Denilson Feitosa passou a ganhar adeptos cada vez mais, não a ponto de se tornar majoritária, mas houve um burburinho dizendo, tá vendo? Polícia judiciária é uma coisa, polícia investigativa é outra. Tanto que em 2013 o artigo 2º da Lei 12.830 trata como funções diferenciadas. Mas, pessoal, apesar desse burburinho, para a prova de vocês, é importante saber dessa questão desse tratamento dicotômico, mas prevalece ainda hoje que polícia judiciária e polícia investigativa são expressões para o mesmo fenômeno. Tranquilo, a classificação doutrinária que prevalece é justamente da polícia apenas duas, polícia ostensiva, administrativa ou polícia investigativa. Tranquilo, pessoal? E mais uma prova disso, que essa divisão foi casuística e uma confusão ou uma atecnia do legislador, é que a própria Suprema Corte brasileira, ela se confunde com essas indicações. Veja na súmula vinculante 14 do STF o que diz. Essa súmula, uma observação aqui, é um show de horrores, tá, pessoal? É cheia de problema técnico de redação. É um show de horrores. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Em primeiro lugar, a investigação não tem elementos de prova, elementos de informação. Mas beleza, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência, procedimento investigatório não envolve competência, pelo amor de Deus, e sim com atribuição, tanto que a gente está vendo aqui as atribuições da Polícia Federal. Por quê? Porque competência é porção da jurisdição, é algo exclusivamente vinculado ao judiciário, mas com competência, lei e atribuição de polícia judiciária. Ora, polícia judiciária fazendo procedimento investigatório. Digam respeito ao exercício do direito de defesa. Perceberam? Polícia judiciária, polícia investigativa vem prevalecendo ainda hoje, que são nomes para o mesmo fenômeno. Tranquilo? Beleza. Avança aqui comigo. Então vamos voltar aqui à pergunta de $1 milhão. Quem, afinal, detém a atribuição para investigar os crimes de competência da Justiça Estadual? Os crimes de competência da Justiça Federal, a gente já viu, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º, primeira parte. Polícia Federal. Mas e da Justiça Estadual? Aqui, pessoal, essa é a pergunta boa para cair na sua prova. Por quê? Porque o examinador ele tem o quê? Maldade no coração. E 90% ou até mais dos crimes da Justiça Estadual devem ser investigados pela Polícia Civil do respectivo ente federativo. Agora, a bronca está justamente nos 10% ou menos. Quando é, então, que a Polícia Federal deterá a atribuição para investigar esses crimes sem a modificação de competência judicial? Isso é importante. Regra e exceção. E a exceção está justamente naquela segunda parte do parágrafo 1º, inciso 1º, artigo 144 da Constituição, que diz: outras infrações cuja prática tenha, vamos lá para os requisitos, repercussão interestadual ou internacional, exija 2, repressão uniforme e 3, segundo dispuser a lei. E que lei é essa, Pedro? É a Lei 10.446 de 2002. São requisitos, repito, cumulativos, repercussão interestadual e internacional, exigência de repressão uniforme e previsão em dispositivo de lei específica, Lei 10.446 de 2002. E a gente tem que centrar fogo com muita atenção no artigo 1º dessa Lei 10.446, que é a cereja do bolo a partir de onde a gente analisará as questões fundamentais para a sua prova. O artigo 1º, ele nos dá um direcionamento já prevendo algo que estava lá na Constituição Federal. Vê comigo. Na forma do artigo do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 144 da Carta Magna, quando houver repercussão interestadual ou internacional, exigência de repressão uniforme, poderá
para o Departamento de Polícia Federal do MJ, do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no artigo 144, em especial Polícia Militar, Civil do Estado, proceder em investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. Pessoal, pode, portanto, haver investigação por todas essas instituições, tá? Com base na Lei 10.446, não quer dizer que vai haver prejuízo da responsabilidade dos órgãos de investigação com atribuição. A Polícia Federal também poderá investigar. Beleza? Tranquilo? Quais são as infrações? Pessoal, muita atenção. Por quê? Porque eu já quero que vocês destaquem no material, dentre outras. É o próprio caput que está nos dando a ideia, e o parágrafo único desse mesmo artigo 1º, ele vai corroborar com a ideia de que essas infrações penais a seguir analisadas, elas compõem um rol exemplificativo. Como é, Pedro? É exatamente isso. Compõe um rol exemplificativo. Desde que haja, presta atenção, determinação do Ministério da Justiça, através do Departamento da Polícia Federal, mas uma determinação do MJ, e que restem preenchidos os requisitos constitucionais e legais. Quais são esses requisitos constitucionais e legais? Por isso que eu estou repetindo várias vezes. 2. Repercussão interestadual ou internacional e exigência de repressão uniforme. Todos os crimes poderão ser investigados pela Polícia Federal. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Segue comigo, porque é importante algumas observações em relação ao rol, repito, que não é exaustivo. Inciso 1º, sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então, perceba aqui a exigência na previsão da lei que, além do sequestro, cárcere privado ou extorsão mediante sequestro, um móvel especial do agente tenha motivado a prática delitiva. Beleza? Então toma muito cuidado, porque não há previsão exclusiva nessa Lei 10.446 de 2002 da sequestro, cárcere privado e extorsão como suficientes para a atuação da Polícia Federal. É preciso algo além. Se não tiver esse móvel subjetivo, a motivação política ou a prática em razão da função pública, Pedro, é possível que a Polícia Federal venha investigar? Sim, quando tiver preenchido os requisitos lá do caput, que a gente já repetiu, os 2 requisitos, e a partir da ótica do parágrafo único, quando houver específica determinação do Ministério da Justiça, e a gente já vai ver daqui a pouquinho. Inciso 2º, formação de cartel. Pessoal, esse crime de cartel, ele está encartado, com perdão da cacofonia, no artigo 4º da Lei 8.137 de 1990, vale dar uma conferida, beleza? Inclusive, há uma possibilidade aqui desse cartel, ele mesmo se envolver com a competência da Justiça Federal. Sério? A regra, anota aí, pessoal, esse crime de cartel é da Justiça Estadual. Só que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, se o cartel envolver mais de um estado, ou seja, houver uma interestadualidade, haverá crime aqui da competência da Justiça Federal. O melhor exemplo aqui que eu sempre dou nas aulas é, aqui em João Pessoa, tem uma região ali que tem muita tapioqueira, que vende tapioca. E aí as tapiocas são caras que só um danado. Custa uns 6, 7 reais. E a gente sabe que poderia ser facilmente vendida ali por 3, por 4 reais. Mas isso não importa. O grande e o que é mais interessante é que há um cartel da tapioca ali. Por que eu digo um cartel da tapioca? Porque todas as tapioqueiras ou tapioqueiros vendem a danada tapioca por 6, 7 reais. Você não consegue, é um preço padrão, é um preço uniforme, porque cobrando o mesmo preço, você mobiliza tudo aquilo ali, você mantém e aí bloqueia outras, não tem a concorrência, enfim, é tudo ali bloqueado. Esse cartel, se tivesse comprovado,
Se houver um processamento, vai ser onde? Justiça Estadual. Mas e o cartel do gás? Os fornecedores envolvidos atuam em mais de um estado da região do país, atuam em todo o Sudeste, atuam em todo o Centro-Oeste. Nesse caso, prevalece o entendimento que a competência seria da Justiça Federal. Beleza, pessoal, mas isso aí a gente aprofunda lá nas aulas de competência da seara criminal. O inciso terceiro, para mim, é o mais importante aqui da aula de hoje, dentro do rol do artigo 1º da Lei 10.446 de 2002. E por quê? Porque ela fala o seguinte: nos crimes, nas infrações relativas à violação de direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. Pessoal, muita atenção aqui. Por quê? Porque tem muita gente que confunde essa previsão desse inciso terceiro com a previsão lá do artigo 109, inciso 5º-A da Constituição e o respectivo parágrafo 5º, que trata do incidente de deslocamento de competência, popularmente conhecido como IDC. Pessoal, pelo amor de Deus, primeira coisa que você tem que assimilar: investigação da Polícia Federal, nesse caso específico do inciso terceiro, não se confunde com o IDC, com o incidente de deslocamento de competência, não obstante a proximidade entre eles. O IDC é um fenômeno encartado na Constituição Federal de 1988 por obra do Constituinte derivado, quando da edição da Emenda Constitucional 45 de 2004. Lê comigo o artigo 109, inciso 5º-A, que diz: as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo serão de competência da Justiça Federal de primeiro grau. Lê o parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Isso é muito importante. Antes, eu quero que você atente, por favor, ao procedimento que vai ser adotado para o incidente de deslocamento de competência. Hoje, só há um legitimado para a propositura do IDC. Existem várias emendas, melhor dizendo, projetos de emenda à Constituição para alterar e ampliar esse número. Mas hoje, para sua prova, só tem um legitimado, que é quem? O Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União. E aí, o que é que acontece? Se ele entender cabível, o PGR ou a PGR vai propor o IDC. Agora, cuidado, porque o seu examinador ele vai dizer o seguinte: vai propor o IDC no STF, está errado. Quem delibera sobre o tema é o STJ. Então acompanhe, o procedimento é o PGR, só e somente só ele vai propor o IDC, incidente de deslocamento de competência, que vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Se for procedente o IDC, a investigação e ou o processo serão encaminhados para onde? Para a Justiça Federal, e aí, naturalmente, será a atribuição da Polícia Federal a atuar nas investigações. Tranquilo, mas repito, não confundir IDC com atribuição da Polícia Federal. Eu vou aprofundar isso aqui porque é importante. Fiz um quadro aí específico para vocês, indicando quando é a atribuição da Polícia Federal e quando é o IDC. Presta atenção aqui na Polícia Federal. Investigações relativas à violação a direitos humanos em que o país tenha se comprometido a reprimir a partir de tratados internacionais dos quais faça parte. Bastaria que essa situação fosse conjugada com os requisitos gerais do caput do artigo 1º da Lei 10.446, ou seja, que houvesse repercussão interestadual ou internacional e demandassem repressão uniforme. Sequer a necessidade de prévia autorização judicial. Perceberam, pessoal? Não preciso nem de autorização judicial.
E a grande diferença, a investigação da Polícia Federal levada ao cabo com base nesse dispositivo do inciso 3º, ela não enseja o quê? Ela não enseja competência judicial da Justiça Federal. Não, a investigação é a atribuição da Polícia Federal. Não importa necessariamente a competência da Justiça Federal. Para que haja competência da Justiça Federal, o que é que vai precisar? Precisa de um IDC. E o IDC pressupõe, logicamente, a autorização judicial. E lembra, não apenas a autorização judicial, ela pressupõe provocação do PGR e autorização do Superior Tribunal de Justiça. Mas quando, Pedro, o Superior Tribunal de Justiça, ele vai deferir ou indeferir esse pedido de IDC? Basta fazer e automaticamente ele vai deferir? Não, ao contrário, há rígidos critérios que são analisados. Muita atenção aqui, eu vou falar quais são esses critérios, mas antes, para a gente ter uma identificação e uma compreensão legítima, eu preciso saber a razão de ter surgido esse IDC. Afinal, ele adveio em 2004, conforme a gente disse. Pessoal, desde 92, o Brasil incorporou a chamada Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José da Costa Rica, quando o Brasil se vincula, o Brasil se vincula a respeitar uma série de exigências, uma série de direitos, uma série de inviolabilidades de direitos humanos caros à comunidade internacional. Inclusive, quando o Brasil se compromete a observar e respeitar esses direitos humanos, perceba que, uma vez desrespeitados, uma vez violados esses direitos humanos, o que é que vai gerar? Abre-se margem para possível punição e pretensões indenizatórias contra o Estado pelas cortes internacionais. Isso acontece e aconteceu algumas vezes na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tranquilo? Beleza. Ocorre que veja a seguinte situação. Imagine que uma determinada polícia ou o poder judiciário de determinado estado não esteja atuando como deveria, esteja atuando de maneira desidiosa para uma investigação de um crime que envolvia uma violação de direitos humanos muito sensível e a qual o Brasil tem se vinculado no Pacto de São José da Costa Rica ou a qual o Brasil tenha se vinculado a tutelar e a proteger em algum outro tratado internacional de direitos humanos. Nesse caso, quem é que pode ser punido? Aí você vai dizer, não, Pedro, mas quem vai ser punido nas cortes internacionais é aquele Estado. Só que a União é quem representa a República do Brasil nessas cortes internacionais. Então não é o Estado, é a própria União que seria, ao fim e ao cabo, punida. Então o que é que o Constituinte disse? Olha, se a desídia, se a violação de direitos humanos por parte dos Estados-membros pode culminar, em última análise, com a punição no cenário internacional da União, a gente precisa ter um gatilho, um instituto, um dispositivo que venha a puxar a competência da Justiça Federal para a análise do caso. E aí foi concebido o IDC. Só que o IDC vai ter a exigência de alguns requisitos, vamos destacar 3. O primeiro, o crime praticado com grave violação de direitos humanos. Não é qualquer violação de direitos humanos. Afinal, qualquer crime tem, de certa forma, ou quase qualquer crime, tem uma violação de direitos humanos. Tem ainda outro, o risco de descumprimento de obrigações assumidas em acordos internacionais. Beleza, em virtude da inércia do Estado-membro em proceder à persecução penal. Pessoal, esses 2 primeiros requisitos, eles podem ser inferidos da Constituição Federal. Mas o STJ tem trazido a exigência de um terceiro requisito, que essa inércia do Estado-membro seja acompanhada da demonstração de que as instituições estaduais responsáveis pela persecução penal estão com um comportamento desidioso, ou seja, que a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles estão apresentando um questionável comportamento desidioso que pode culminar com o quê? Com
uma eventual grave violação ou intensificação da violação, não resposta estatal à violação de direitos humanos, à grave violação de direitos humanos praticados a partir de uma conduta delitiva. Beleza, pessoal? E aí, nesse caso, o STJ vai analisar se deve ou não passar pela competência da Justiça Federal. Perceberam? A atribuição da Polícia Federal nesses casos de violação a direitos humanos é muito mais simples do que o IDC. Para ser bem atual, aí tem o caso da vereadora lá do Rio, que está sendo cogitado as duas coisas, tanto a atuação da Polícia Federal nas investigações, como o incidente de descumprimento de deslocamento, melhor dizendo, de competência, o IDC. O IDC, ele vai demandar o quê? A PGR provocar o STJ e demonstrar tudo isso. A atribuição para a Polícia Federal atuar, não, ela é bem mais simples. Tranquilo, pessoal? Avança comigo, inciso 4º, furto, roubo ou receptação de cargas, inclusive bens e valores transportados em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios da atuação de quadrilha ou bando em mais de um estado da federação. Cuidado, tá, pessoal? A gente sabe que não existe mais crime com esse nome em iuris. A Lei 12.850 de 2013 modificou, inclusive, tanto a redação como o nome em iuris do crime de quadrilha ou bando, lá do artigo 288 do Código Penal. Hoje, aqui, é associação criminosa. Então, leia aqui a atuação de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal brasileiro. 5º, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos, medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição do produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. É a previsão lá do crime no artigo 273, que também é do Código Penal, considerado um crime hediondo, já que figura encartado na Lei 8.072 de 90. Inciso 6º, mais recente inclusão dentro da Lei 10.446, que é pela Lei 13.124 de 2015, o inciso 6º aponta furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos, quando houver indícios de atuação, e aqui está correto porque é depois de 2013, a associação criminosa em mais de um estado da federação. Parágrafo único, aquilo que a gente já tinha mencionado, lê comigo. Atendidos os pressupostos do CAPT, qual repercussão internacional ou interestadual e necessidade de repressão de atuação uniforme, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro de Estado da Justiça. Beleza, pessoal? Se no caso da Marielle, a vereadora do Rio, a gente entender que não está atendido o preenchimento lá específico do inciso 3º, vai poder atuar aqui, desde que considere ali aquele crime como que tenha havido uma repercussão interestadual ou internacional, e diante do simbolismo do caso concreto, é bem possível que haja essa indicação. Beleza, pessoal? Rol exaustivo ou exemplificativo, a gente já viu, é um rol exemplificativo. E para finalizar, vamos aqui abordar competência dos crimes eleitorais e atribuição, ou seja, quem tem a atribuição para investigar os crimes de competência da Justiça Eleitoral. Rapidamente, Justiça Eleitoral, pessoal, vocês sabem que é um braço da chamada Justiça da União, ou seja, para fins de competência, para fins de organograma da Justiça Estadual, da Justiça, do Poder Judiciário, ela é interpretada lato sensu como uma Justiça Federal. Ora, se a gente tem a Justiça Eleitoral como uma Justiça lato sensu federal e temos na própria Constituição que os crimes de competência da Justiça Federal são investigados pela Polícia Federal, a regra que eu quero que os senhores anotem é que os crimes eleitorais são, como regra, a atribuição investigativa da Polícia Federal. Tranquilo? Somente a Polícia Federal, como regra, tem atribuição para instaurar inquérito policial e tocar a investigação policial.
beleza, em relação a esses delitos. Pedro, mas você enfatizou muito a regra, e eu enfatizei a regra porque há exceção. Exceção admitida, aceita e trabalhada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Presta atenção, porque na sua prova vai cair, sabe o quê? Imagine a cidade de Guarabira. E a cidade de Guarabira, ela não é sede da Polícia Federal. Não tem policial federal ali naquela cidade. Determinado crime eleitoral foi praticado e instaurada investigação, inquérito policial pela Polícia Civil do Estado. E aí, esse inquérito policial é regular ou irregular? A Polícia Civil tem ou não tem a atribuição para atuar? No curso da investigação, você pode atravessar ou não um habeas corpus pedindo o trancamento dessa investigação? Vê o que é que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesse julgado. Vou antecipar aqui, pessoal. O que o TSE afirmou foi que, em regra, a atribuição da Polícia Federal. Contudo, se o local da prática do delito eleitoral não for sede de Polícia Federal, não tiver Polícia Federal ordinariamente atuando naquela localidade, é possível sim que a Polícia Civil instaure investigação criminal, instaure inquérito policial e finde a conclusão de maneira legítima. Leia a próxima parte aí. Na investigação de crime eleitoral não há óbice para a atuação da Polícia Estadual, quando no local do crime não existir órgão da Polícia Federal. A ausência de constrangimento legal do paciente em razão do oferecimento da denúncia quando presente, e aí segue o jogo. O que eu quero que você anote é: não há óbice para a atuação da Polícia Estadual quando no local do crime eleitoral não existir órgão da Polícia Federal. Beleza, pessoal? Acho que a gente conseguiu dar um panorama bom à luz, sobretudo, da Constituição Federal e da Lei 10.446 de 2002, e ainda eu fiz uma pequena revisão sobre temas correlatos. Tenho muita segurança que, desse tema, o que for perguntado na prova dos senhores e das senhoras, vocês estão mais do que abalizados, se compreenderam o que a gente falou aqui, para gabaritar essas assertivas. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram, sigam aqui no canal, sigam as minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram e divulguem para os amigos. Vocês conhecem alguém que deseja, tem o sonho de ser da Polícia Federal, tem curiosidade sobre essas questões de processo penal, indica esse vídeo, sai divulgando, porque conhecimento compartilhado nada mais é do que sabedoria. Um beijo no coração de todos e nos encontramos em próximos vídeos. Valeu!